Olá, tudo bem, doutora? Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Como que tá o tempo aí? Tá muito sol ou tá muito frio? Chovendo. Chovendo, mas é gostoso, né? Começa com sol, o dia amanhece ensolarado e depois começa, uma hora dessa começa a chover até 6 horas da tarde. O bom é que fica mais leve o ar, não é isso? Pior que não, na hora que para de chover o calorzão começa de novo. Doutora, prazer falar. Mais que o professor ganhou um amigo para a vida, o que precisar eu tô aqui. Eu atrasei um pouquinho porque eu estava fazendo o quê? Eu estava ajudando dois advogados a fazerem uma sessão de direitos possessórios. E nós fizemos ali na hora, não tem negócio de copiar não. Então deu certo, saiu. Graças a Deus. Conta comigo, viu? Tem um amigo aqui, parabéns, adorei seus livros Então, aqui. Você tem o livro do professor Júlio? tenho aqui, ó. Ah, não vai fazer eu Estão ficar. aqui comigo, ó. Nossa, tá até emocionado. Você tem o Uso Capião. Esse livro quem tem é diferenciado, hein? Uso Capião e tem inventários também, doutor estudioso, Pois é, terrível. tô buscando aprendizado. Que legal. Um livro que a doutora vai Por gostar isso que eu estou também. aqui hoje também, Um, para aprender mais ainda. Até para mim. Oi? um livro que a doutora vai gostar muito também é o livro de Direito Imobiliário de AZ. A doutora vai gostar, Oi? viu? Um livro meu que a doutora vai gostar muito também é Direito Imobiliário de AZ. A doutora vai gostar bastante. Ah, então vou providenciar também. Ele é bem completo no sentido do estudo, né? Bem legal. Vou Você vai providenciar também. contar comigo, viu? Sim, sim. E o que está acontecendo, doutora? Eu vou te ajudar. Obrigada. Então, professor, está falhando um pouco É, a fala. falhou um pouquinho, acho que é algum delay que deu. Mas eu estou ouvindo bem, viu? A doutora também, né? Tá, sim, agora sim. É, acho que é delay mesmo. Sim. Então, certo? Tá ouvindo agora? Estou ouvindo sim. Tá dando um delay bem pouquinho. Conforme eu falo, acho que demora um pouquinho. E conforme a doutora fala, demora um pouquinho para chegar. Mas Eu chega, quero lhe viu? apresentar também aqui a doutora Ingrid. Quero lhe Ah, apresentar aqui a doutora Ingrid, que está aqui também. doutora Ingrid, muito prazer, viu? Muito prazer, sucesso. E Prazer, conhecê-la. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. eu agradeço, muito carinho, muito obrigado, viu? Conte comigo sempre. Mais que um professor ganhou um amigo Sou também uma aqui. grande admiradora. Tá bom. A gente está esperando o senhor aqui em São Luís do Maranhão. Quando eu for, vou avisar, para nós tomar café ou comer açaí, né? Sim. Combinado. Escutou? Escutei, Escutou ela? Escutou, né? escutei. Tá dando delay, mas tá indo. Tá, tá. Tá, tudo bem. Professor, então, vamos começar aqui. Eu busquei a sua consultoria pelo seguinte: embora sejamos nós duas advogadas, mas a gente, vez ou outra, e a gente todos os dias na nossa área, a gente se depara com alguma coisa que tira Verdade. um pouco o nosso sossego e que a gente não compreende tudo. Porque, apesar de sermos advogados, a gente nunca sabe de tudo, né? Então, Não tem estamos sempre como. buscando É impossível. conhecimento. E parabéns para as doutoras, pela atitude. Principalmente, obrigada. Principalmente quando se trata de trabalhar para a gente mesmo, né? Parece que é mais difícil ainda. É verdade. Causa própria, O que causa de parente é acontece? difícil. É complicado. O que acontece? Hoje, a minha consultoria com o senhor é sobre um bem que nós temos aqui em São Luís, que inclusive é esse aqui onde eu vos falo, que esse bem ele foi adquirido pelo meu esposo. É um bem de família, certo? É um bem de família e ele foi adquirido pelo meu esposo. Ele comprou na época, sim, só frisando, meu esposo hoje é falecido, ele faleceu na Covid há 3 anos atrás, completou 3 anos, inclusive ontem completou 3 anos e um mês. Nossa, meus E sentimentos. Ele por faleceu mais do. ou menos, Ele faleceu do quê? obrigada, Covid, Nossa, meus sentimentos. Força. muito obrigada. Ele também era advogado.
Era dos nossos, né? Pois é. Então, aí, em meados de 2006, mais ou menos, ele adquiriu, aqui na época era só um terreno praticamente. Tinha uma casa pequena dentro e tal, mas o que tinha mesmo valor era o terreno. E ele adquiriu esse terreno de alguns herdeiros. No total, eles são 17 herdeiros. A maior parte vendeu para uma pessoa que é tio do meu esposo, e a outra parte, 5 pessoas que eram herdeiros, venderam para o meu esposo. Só que aí ficou rolando e não deram documento, até porque assim, o prédio, o terreno em si, ele não tem matrícula. Eu fiz busca no cartório de registro, não existe matrícula em nome do terreno, né? O terreno ele não tem matrícula. E então, quando ele comprou esse terreno, eles passaram para ele somente recibo de compra e venda normal, ele reconheceu em cartório tudo, mas é só um recibo normal de compra e venda. E aí, depois disso, ele ainda estava vivo, a família, pelo fato de ter, na época, 2 menores de idade, eles entraram, ele tentou regularizar, só que aí tentaram fazer extrajudicial, mas aí não deu por causa dos 2 menores. E aí entraram na justiça com o inventário. Entraram na justiça, está lá o inventário, até hoje o inventário está rolando. Por quê? Porque saiu agora, tem um dos herdeiros que ele, tipo assim, ele vendeu a parte dele do terreno, ele vendeu, na época não tinha tanto, na época era valorizado, mas para os dias de hoje é como se não valesse nada. Porque a época, lá em 2006, quando ele vendeu por R$2.500. Então, hoje R$2.500 não é nada para uma área que é uma área muito, muito boa aqui onde nós estamos localizados. Então, quando eles abriram esse inventário, aí ele se habilitou no inventário também, porque, na verdade, ele tem uma certa recha com um dos irmãos e tal, e ele acha que ele não recebeu o que era devido pela herança do pai, mas só que, quando o pai dele ainda era vivo, o pai dele chegou, chamou todos os filhos e fez a partilha de todos os bens. Ele disse que não queria deixar briga quando ele morresse. E o que mais acontece é isso, só que acaba que tem briga de toda forma. Então desses que venderam para o meu esposo, foram cinco pessoas que venderam para o meu esposo. Aí o inventário veio rolando. Quando foi esse ano já, foi dada uma sentença nesse inventário. Só que essa sentença, ela não menciona todos os herdeiros, ela menciona apenas as 5 pessoas que venderam para o meu esposo e mais os 2 menores. O juiz deu uma sentença pedindo que fosse feita a partilha do bem por essas 5 pessoas e mais os 2 menores. E mais o inventariante, que é o Francisco de Assis, e mais o inventariante. Então, assim, diante disso, eu gostaria de saber, assim, outra coisa, o que a gente tem de documento desse prédio? E essa decisão não é interessante para a doutora, porque a doutora não ficou resguardada, né? Eles receberam por representação e a doutora, que eu imagino que tem a posse de fato, não conseguiu acesso, né? Ao registro, alguma coisa assim, né? Isso. Então, mas o que a gente tem desse prédio hoje? A gente está aqui nesse prédio desde 2006. Nós começamos a construir ele, porque era só o terreno, como eu já falei. Nós começamos a construir ele em 2011, meados de 2011. E hoje é um prédio de térreo e mais 3 andares, ou seja, são 4 pavimentos o prédio. Entendi. Mas eu tenho planta já pronta do prédio. Recentemente eu consegui que fosse desmembrado o IPTU, porque era o IPTU para todos, porque aqui é o meu prédio e mais os 2 prédios do outro herdeiro, que foi o inventariante que comprou das outras partes. Ele construiu 2 prédios também. Ele tem 2 prédios e eu tenho um prédio, né? Eu tenho posse de um prédio. Então, eu tenho a planta desse prédio, eu tenho IPTU no nome da Ingrid, que é a doutora que eu mostrei aqui, que é minha filha. Eu tenho o IPTU que está
está no nome dela, que ela é uma das herdeiras também, né? Na época, lá em 2016, o seu Francisco passou para a Ingrid uma escritura pública de declaração de posse. Eu tenho essa escritura pública também de declaração de posse, passada pelo seu Francisco, que é o inventariante. E tenho contas de luz, contas de energia em nome ainda do meu esposo, no meu nome. A gente tem aqui o nosso escritório de advocacia, ele já está aqui, instituído aqui desde 2012, né, Índia? Desde 2012, só que com registro, com CNPJ, desde 2015, entendeu? Desde 2015. Então, assim, o que eu tenho de documentos são esses documentos. Aí, o que eu quero do nobre professor e colega doutor, é que me dê um norte, um rumo de qual, assim, eu imagino que seja a uso capião, só que aí eu quero saber se cabe a uso capião extraordinária, se é ordinária, e o que eu devo fazer nesse Conta para a comigo, gente sim. conseguir regularizar e ter mesmo. Mas com o professor vocês ganham um amigo e quando vier em São Paulo, vem tomar café e comer bolo de fubá comigo, tá? Vou ficar muito feliz. Com muito carinho, gente. Doutoras, tem que fazer os campeão, tem que fazer. Tem que fazer os campeão. Tem uma posse maravilhosa. Olha a posse que vocês têm. Ela ultrapassa 10 anos, né? 2000, se for ver, ultrapassa 10 anos. Sim, ultrapassa 10 anos. Essa posse que as doutoras têm, ela é chamada de posse mista. Por que mista? Porque ela é exercida também para a função social da propriedade. Então, é uma posse muito valorizada. Infelizmente, lá na graduação, ela é necessária, senão a gente não estaríamos aqui, né? A graduação em Direito é necessária, é muito linda, sim, mas ela é terrível, porque ela judia da gente, porque ela é muito teórica, ela não é prática. E muitas vezes os professores da graduação, e eu falo isso porque eu também dou aula na graduação, eu percebo que a maioria, 95% dos professores da graduação, do curso da Faculdade de Direito, não advogam. Ter OAB não quer dizer que advoga igual as doutoras, que tem escritório, tem gasto, né? É um leão por dia, uma novidade por dia, é muito estudo. Ter OAB não quer dizer que você seja advogado ou advogada. Então a faculdade deixa a desejar. Nós aprendemos uso capião 5 espécies, 6 no máximo, e tem mais de 36. Esse ano vai para 38, porque tem 2 em votação. Uma uso capião de 12 meses e a outra de 24 meses. Então tem muita coisa nova, muita novidade, e a gente aprende muito mal o uso capião. Hoje em dia também tem muitos cursos absurdos. Outro dia eu vi um curso, o pessoal falando assim, uso capião é a última alternativa para regularizar o imóvel. Meu Deus do céu, como a última alternativa? É a primeira. Porque se eu posso fazer uso capião, para que eu vou fazer a dedicação compulsória? Para perder ou ganhar e não conseguir registrar e depois fazer uso capião? Perder 5 anos. Então não, o uso capião é a primeira forma para regularizar o imóvel quando a gente tem os requisitos, os pressupostos. Podemos fazer uso capião quando a gente tem a posse direta, indireta ou alternada. Se a gente tem um imóvel com a chave trancado e a chave está com a gente, é uma posse para a gente fazer uso capião também. De 36 espécies, eu escolheria a extraordinária, o artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único. Por que essa espécie é a melhor espécie para as doutoras usarem? Porque não tem limite de metragem, pode ter outro imóvel no nome e não precisa de justo título e boa-fé. Por mais que a gente possa, com esse tipo de posse, usar outras espécies também, vamos escolher uma que o juiz ou a juíza, com má fé, querendo nos prejudicar, querendo julgar improcedente, ele não consiga. Nós vamos criar um uso capião com escudo protetor. Não tem como não dar a procedência da ação, né? Então, a ideia é essa. Quando eu uso um uso capião que exige justo título, é perigoso. Perigoso porque o juiz vai analisar, o juiz ou a juíza, para ver se tem justo título ou não, se ela acha se esse justo título tem validade ou não. Ou seja, a gente cai num conhecimento subjetivo, isso é perigosíssimo, né? Então, quando nós fazemos um uso capião extraordinário, que permite até a má-fé, não é o caso, mas ele permite, é maravilhoso, porque, queira ou não queira, um juiz ou uma juíza, querendo cometer uma tragédia jurídica, ele não vai conseguir, ele ou ela. Porque é um uso capião que por si só já é blindado, o próprio tempo de posse já ajuda, né? Então, teria que ser o do 1238, parágrafo único do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse uso capião, nesses fundamentos, seria perfeito. Poderíamos trazer nesse uso capião também
a súmula 237 do Supremo. Qual o enunciado? O enunciado é o 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E a súmula 237 do Supremo. Certo. Esse uso capião, com essas três teses, esses três fundamentos, 1238 do Código Civil, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, e também utilizando, isso também é importante, a súmula 237 do Supremo, nós temos um uso capião perfeito para ganhar e dar, através desse uso capião, para criar uma blindagem processual, né? Porque se alguém se habilitar, se alguém questionar o nosso uso capião, a chance da gente ter sucesso é gigantesca. Por que ela é gigantesca? Porque não tem muito o que falar. Se o advogado da parte contrária não bater no lugar certo, que é a falta de posse, manse pacífica, animus domi, realmente não vai criar resultado nenhum que vai deixar o nosso uso capião, vai fazer com que seja desfavorável, né? Então, essa tese para nós é perfeita, hein? Sim. Agora, um detalhe importante também, viu? O cartório aí da localidade é um cartório chatinho, cartório de imóveis, as doutoras conhecem. Eu oriento nesse uso capião, abre em preliminar antes dos fatos e coloca em caixa alta da localização da descrição do imóvel. O que é isso? As doutoras vão pegar a matrícula e copiar a matrícula, recortar e colar e explica como que é a descrição desse imóvel. Pega uma fotinho atualizada, coloca lá no corpo da peça também e o mapinha do Google. Por quê? Eu já tive problema com os cartórios aí de imóveis que não quiseram registrar a sentença do uso capião depois que nós ganhamos, porque o cartório queria que tivesse a descrição do imóvel dentro da exordial. Então, para evitar esse problema que eu tive, que atrasou o registro quase 6 meses, eu já dou essa dica com muito carinho, esse pulo do gato, para não acontecer com as doutoras, que as doutoras não merecem isso. Sim. Agora, detalhe importante também. Uma dúvida. Fica à vontade, doutora. Uma dúvida. Com relação a existir esse inventário que está, inclusive já tem sentença, só que ainda não transitou em julgado nem nada, não tem problema, porque assim, desde que o meu esposo adquiriu esse terreno aqui, começou a construir, nunca ninguém questionou, e nem depois que ele faleceu também, nunca ninguém questionou, entendeu? Diretamente, nunca ninguém questionou, porque a gente acaba, como é família, a gente acaba, né, escutando umas coisinhas daqui, outras dali, mas diretamente nunca ninguém A gente acaba escutando aquelas indiretinhas, né? Não, olha, a gente quer... Não, na verdade... Então, eu queria saber se com relação... Por questão... Com relação a existir esse inventário, se existir esse inventário, se não tem nenhum impedimento. Por questão de segurança, o que a gente faz? Além de usar o artigo 1238 do Código Civil, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil e a súmula 237 do Supremo, vale a pena usar como jurisprudência nesse uso capião a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é a decisão do recurso especial. Anota aí também, que é importante, hein, doutoras? Recurso especial... A doutora está anotando. Recurso especial, decisão 16.31.859. Essa decisão desse RESP, desse recurso especial, foi a decisão que transformou, né, separou a água do vinho. Hoje é possível o capião de herdeiro ou de herança, desde que ele tenha posse exclusiva. Então, vamos dizer que alguém use isso em matéria de defesa, ou o próprio juíza questione isso. Está muito bem pacificado na doutrina e na jurisprudência que cabe o capião de herdeiro de herança, viu? RESP, recurso especial 16.31.859. Aqui não tem matrícula, né? Como eu... Tá, beleza. Anotado. Sim, detalhe, aqui não tem matrícula. Aqui nunca teve matrícula. Inclusive, eu tenho a certidão do registro lá do cartório de imóveis indicando que aqui não tem matrícula. Então, nesse caso, não tem como eu juntar a matrícula do imóvel, porque aqui não tem matrícula. O que eu tenho que juntar, no caso, o doutor falou antes, é com relação à foto e à descrição mesmo do imóvel, não é isso? Isso. Porque matrícula não tem. Inclusive, eu posso até juntar essa certidão
do cartório indicando que não existe matrícula, né? Porque aí quando for pedir, quando ganhar, já tem que pedir que abra uma matrícula para esse imóvel. Inclusive, eu ajudo as doutoras a fazerem passo a passo o croquis, tá? Daqui a pouquinho eu já faço com vocês o croquis. Passo a passo, a gente faz um desenho para ficar quase pronta a peça, tá bom? Contem comigo. Certo. Aí o que mais? Agora, o que é importante as doutoras saberem? Nesse caso, é possível o campeão de herdeiro. O herdeiro pode fazer uso campeão, mas não é caso de uso campeão extrajudicial. Eu sei que hoje em dia as pessoas vendem, né? Uso campeão extrajudicial, tem muito curso em relação a isso. Mas não é caso extrajudicial. Por quê? Porque é um uso campeão polêmico. Quando nós falamos de um tema polêmico de uso campeão, nós vamos trabalhar ele judicialmente, porque nós vamos instruir melhor o processo. Além de instruir melhor o processo, podendo pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, nós vamos também, nesse caso, discutir a jurisprudência, que é possível o campeão de herdeiro. Então, não é caso de uso campeão que será feito no cartório extrajudicial. Eu falo isso porque está numa modinha, né? A modinha do uso campeão extrajudicial. E de fato não é o caso. Se acontecer de vocês levarem para o cartório, pega um tabelião, um escrevente, ele até vai fazer. Ele vai fazer a escritura pública. Só que qual que é o problema disso? Vocês não vão conseguir registrar. E aí perde 6 meses, perde um pouco mais. Tudo bem, não é o cliente que vai ficar chato, porque quem vai ficar chateado é vocês, não o cliente. Mas mesmo assim, né? É uma dorzinha de cabeça sem necessidade, né? É uma dorzinha de cabeça, sem necessidade. Sim. E principalmente aqui. Aqui é muito complicada essa questão. Eu mesmo prefiro, apesar, o extrajudicial era para ser uma